torno dessa chapa Puxirum, eles conseguiram eleger, logicamente em aliança com alguns engenheiros, né, do próprio distrito, considerados de esquerda. Então elegeram um sindicato dirigido, né, organizado pelos próprios operários. E aí foi um marco na luta política do Amazonas, porque através desse movimento de greve, eles conseguiram a adesão de praticamente quase todos os sindicatos que existiam, até os sindicatos dos vidraceiros se aliaram a esse movimento, assim como, por exemplo, os professores da Universidade do Amazonas, segmentos da igreja, jornalistas e outros sindicatos. Quer dizer, eu não presenciei isso, né, eu não estava lá em 85, mas eu tive a oportunidade de fazer um breve estudo de iniciação científica sobre isso. Então, aquela curiosidade que eu tinha lá, na época da infância, praticamente eu levei para a minha graduação e aí fui fazer essa pesquisa para entender um pouco o que seria a ditadura no Amazonas, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque esse tema ele é extremamente atual, né? E vocês estão aí na graduação, vocês têm também a capacidade, dentro de uma graduação de História, de elencar algumas temáticas de interesse, alguns objetos de interesse relacionados à questão, porque, como disse o Diego ainda há pouco, é necessário que esse tema seja constantemente discutido, né? Que essa memória ela seja constantemente debatida, para que ela não se torne um esquecimento, ou para que a gente não consiga, né, não continue interpretando a ditadura civil-militar apenas através de um viés. Nós temos que entender isso de uma maneira mais ampla. Dito isto, uma outra questão que nós devemos levar em consideração com relação à Amazônia, pessoal, é que os intelectuais, eles não ficaram à revelia desse movimento. Eu vou dar exemplo de dois intelectuais que estão envolvidos dentro dessa história da ditadura militar no Amazonas. O primeiro é aquele que vai, de certa forma, oficializar a ditadura aqui em Manaus, aqui no Amazonas, que se chama Arthur César Ferreira Reis, que é um dos historiadores bastante festejados, bastante visitados pela historiografia local, né, pela historiografia regional. Ele é o interventor, o primeiro interventor ditador aqui no Amazonas. Sendo um intelectual, ele vai usar algumas estratégias, inclusive, para instaurar esse regime de exceção. Um dos primeiros atos do Arthur César Ferreira Reis foi destruir um espaço, na verdade uma cidade que foi construída na cidade de Manaus, que era a cidade flutuante. É um espaço extremamente popular, uma cultura popular. Então, o que ele faz? Como ele era um intelectual e tinha uma adesão com relação às universidades de ponta do Brasil, principalmente do Sul e Sudeste, Centro-Oeste, eles chamam os sanitaristas para Manaus, né, para fazer uma fiscalização nessa cidade, para poder justificar a destruição, a desativação dessa cidade flutuante. Para onde foram aquelas pessoas que dependiam daquele lugar porque não tinham espaço na cidade, a cidade ainda era pequena. Elas foram para os ditos bairros de periferia, ou seja, não houve um tratamento, não houve uma preocupação com essas classes populares. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês perceberem que esse regime civil-militar, ele tem uma pretensão de tentar organizar o espaço, por exemplo, organizar a cidade a partir de uma perspectiva bem positivista, bem mecanicista, sem compreender as demandas das classes populares. Ou seja, essa maneira, essa atitude de desativar essa cidade também é como se fosse a perseguição, por exemplo, aos guerrilheiros, como a Mônica falou, a perseguição a esses estudantes, né? Esse é o intelectual, portanto, que inaugura a ditadura no Amazonas, porque foi o primeiro interventor. Mas vejam, ao lado desse intelectual existiram outros intelectuais que vão se colocar de uma maneira contundente, de uma maneira crítica com relação ao regime militar. E eu destaco aqui pelo menos dois, né? Um é de Manaus, que se chama Aldizo Filgueiras. Existem dois livros significativos do Aldizo Filgueiras para a gente pensar
essa chegada da ditadura em Manaus, essa ressignificação da sociedade, da cidade de Manaus e também com relação ao Amazonas. O primeiro livro é Malária e Outras Canções Malignas, no qual ele retrata, utilizando aqui um conceito do Walter Benjamin, ele retrata a cidade através de um choque. Ele tem um choque e ele usa inclusive uma metáfora interessante. Ele diz em um determinado poema, que o poema dele é um poema concretista, né? Que ele abre as janelas da casa dele, mas quando ele abre ele percebe que essas janelas são paralíticas. O que ele quer dizer com essa figura de linguagem? Ele quer dizer que a cidade está cada vez mais perdendo aquele direito de uso, né? O direito à cidade está sendo esvaecido e ela está se transformando através de um valor de troca. Mas por que isso está acontecendo? Porque nesse contexto a ditadura militar resolveu implementar na cidade de Manaus um projeto que foi criado em 57 durante o governo do Plínio Coelho, que é a Zona Franca de Manaus. Ele foi pensado em 57, mas foi somente implementado em 67. Agora, por que em 67? Porque estava em jogo também aquele processo de ocupação desses lugares, porque a conjuntura era a conjuntura da Guerra Fria, como disse o professor Diego. Era necessário, então, colocar as marcas do capitalismo ali, para que não acontecesse o pleno sucesso da guerrilha do Araguaia. Vamos pensar assim, porque a guerrilha do Araguaia tinha como objetivo uma revolução a partir do foco, ou seja, campo-cidade, a exemplo do que aconteceu na China, a exemplo do que aconteceu em Cuba, né? Então, pensar a Zona Franca de Manaus, que hoje é bastante debatida, se fica, se permanece, se não permanece, é também entender que esse projeto é um braço da ditadura militar, da ditadura civil-militar, para impedir com que a outra ideologia, que é a ideologia socialista, através dessas guerras de guerrilhas que vêm do campo, se estabelecesse ali nessa cidade, porque o projeto era fazer a guerra de guerrilha através do campo, ocupar cidades estratégicas e depois implementar aquele sonho que é o sonho socialista, né? Eu não poderia também deixar de destacar aqui, pessoal, como disse a professora Mônica, aqui no Amazonas, a grande contribuição de uma parte, de uma corrente da Igreja Católica. Você visualiza isso, inclusive, através das comunidades pastorais de base, você visualiza isso através da pastoral da terra, você visualiza isso através da pastoral operária, que era, na verdade, influenciado pela a chamada Teologia da Libertação, que é um segmento da Igreja Católica que se enamorou significativamente do marxismo, né? Pensou em descer Jesus Cristo da cruz e fazer esse Jesus Cristo um grande revolucionário, né? A igreja, inclusive, oficial, o Vaticano, andou condenando determinados líderes religiosos, dentre eles o Leonardo Boff, né? Leonardo Boff e outros, por causa dessa leitura de contexto, tentando trazer para dentro da Igreja Católica segmentos do marxismo, né? Então, pessoal, para concluir, eu não vou ser tão eloquente quanto os colegas, mas nós não devemos deixar de considerar duas coisas, aliás, algumas coisas. Primeiro, pensar o regime militar aqui no Amazonas não perder de vista que o Amazonas também teve uma resistência significativa, como disse a Mônica, através da classe operária, através do distrito industrial e a organização operária, que na verdade, pessoal, chocou até intelectuais como o Márcio Souza, que dizia assim, como é possível índios se organizarem, né? Caboclos se organizarem no sentido de promover um movimento tão significativo. Então, praticamente deixou o Márcio Souza em bundas, porque ele viu esses caboclos, esses índios pensando, se organizando e estabelecendo estratégias de luta. A outra questão são os intelectuais, que foram bastante contundentes, mas outros acabaram sendo cooptados pelo sistema, e a outra é a adesão da Igreja Católica numa ala progressista, numa ala revolucionária, né? Não progressista, mas numa ala revolucionária, que aí contribuiu com esse processo de organização das classes populares
e da classe operária também aqui no Amazonas. Mas, para finalizar, pensar em ditadura militar, pensar em ditadura civil-militar no Amazonas, na Amazônia, é lembrar forte das diversas etnias que foram trucidadas, que foram condenadas, que foram dizimadas por esses ditos grandes projetos para a Amazônia. Ok? Seria essa a minha fala sobre isso.